foi Moisés. Moisés era talentoso, abnegado, perfeccionista, e Deus usou essa qualidade para lhe dar os detalhes da lei, da justiça divina e do tabernáculo. Os livros da lei revelam isso. Ele era extremamente dedicado, mas sofria de um complexo de inferioridade que trazia à tona todas as fraquezas do melancólico. Isso é comum no melancólico, tá? O melancólico, ele geralmente sofre de complexo de inferioridade. E isso leva a algo que até hoje a psicologia ainda não conseguiu definir. Se nós nascemos com o temperamento ou se esse temperamento foi adquirido. Porque Moisés ele tinha alguns motivos para ser melancólico. Ele era adotado, de alguma forma o seu inconsciente trazia a ele um sentimento de estar fora do lugar. Né? E ele revelou isso quando ele ficou sabendo que ele não era egípcio. Ele imediatamente voltou às suas origens. Então, isso não foi definido ainda. Não dá para saber se temperamento ele nasce com você ou se ele é adquirido. Mas isso aqui é comprovado. Todo melancólico, ele sofre com complexo de inferioridade em um determinado tempo da sua vida, ou quando criança, ou quando adolescente, ou quando adulto. E o complexo de inferioridade, ele revela a fraqueza do indivíduo, ou as fraquezas de um indivíduo. Então é um problema que ele não fica escondido, ele não fica oculto. Quem tem complexo de inferioridade, ele manifesta, ele traz à tona isso, né? Porque ele quer chamar atenção para si, ele quer que os outros sintam o que ele sente, ele conta muito a sua dor, ele conta muito o seu problema, ele demonstra no seu olhar que ele não está bem, porque é importante que as pessoas cheguem para ele e falem, você não está bem, né? Isso é importante para ele. Então ele faz questão de revelar e demonstrar a sua dor. Parece que a gente não consegue ver um Moisés assim. Mas em detalhes da história bíblica sobre Moisés, nós começamos a entender que ele tinha, sim, que enfrentar complexo de inferioridade. Muitas vezes se deixava dominar pela ira e pela depressão, comum no melancólico. Porque quando você não consegue resolver o seu problema, porque ele é interno, e ele está ligado a quê? A complexo de inferioridade, ou seja, você não se ama. Quem tem complexo de inferioridade não se ama e não se aceita. Por algum motivo. Ou porque alguém o convenceu disso, ou porque ele mesmo se convenceu disso. Então, o que acontece? Ele tenta resolver constantemente uma questão que ele não vai conseguir resolver. Isso gera o quê? Raiva. Então ele entra num processo de raiva, ele entra num processo de agressividade, que pode se manifestar de diversas formas, atacando, brigando, raspando a cabeça, pintando o cabelo de azul, enchendo o rosto de piercing, fazendo 1000 tatuagens. Isso tudo pode ser fruto do complexo de inferioridade para chamar atenção, uma reação de ira, uma reação de raiva, provavelmente para ferir alguém. Criança que tem complexo de inferioridade, ele faz tudo o que o pai não quer que ele faça. Meu pai não gosta de tatuagem, faz uma tatuagem desse tamanho. Minha mãe não gosta que eu use roupa decotada. Para quê? Só compra roupa decotada. Porque isso é manifestação de ira para ferir alguém. E que resulta no quê? É muito interessante a pessoa com complexo de inferioridade, porque ela
ela de repente age com o intuito de machucar alguém, ela muitas vezes machuca e depois ela se arrepende e entra em depressão. Ela fica triste, ela fica magoada, ela se magoa com a sua própria atitude, com aquilo que ela fez. Então, ela vive num constante sentimento de culpa. Nós vemos a história de Moisés, e vocês sabem que o que a gente tem na Bíblia hoje são narrações muito breves sobre a história. A história bíblica é muito mais do que tem na Bíblia, né? Então, quando comecei a estudar sobre a vida de Moisés, eu estava fazendo um curso de teologia judaica, aprendendo um pouquinho sobre a história judaica bíblica, cultura judaica, história judaica. E dentro da cultura judaica, os judeus, eles acreditam nisso, né? Eles estudaram e entenderam que quando Moisés, ele pega o rebanho do seu sogro Jetro, e ele sobe para o monte, e ele começa lá no Horebe a questionar a Deus, e a Bíblia diz que ele deixa ali do lado o rebanho do seu sogro. Moisés estava naquele momento num profundo processo de depressão. É como se Moisés subisse para o monte para dizer assim: ou o Senhor me responde, ou minha vida acaba aqui. Ele teve impasses com Deus nesse nível. Existem rabinos, professores de história bíblica, que dizem que Moisés tinha o intuito de se suicidar naquele momento, em que a sarça ardeu e Deus falou com ele. E que quando Deus fala, e Deus, Êxodo capítulo 3, Deus se apresenta para Moisés, né? Ele diz assim: ei Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu ouvi a aflição do meu povo que está em Israel, e eu vim e desci para livrá-los, para tirá-los daquela terra e colocá-los numa terra espaçosa e boa que emana leite e mel. E essa apresentação de Deus foi determinante para a restauração, para estabelecer crença, para estabelecer fé em Moisés. Isso muito comum, né? Pode ser que isso aconteceu, que ele realmente foi, que ele foi num estado de depressão, dá para entender só lendo o texto, que ele foi para tomar uma decisão. Agora, o demais nós não temos tanta certeza, mas sabemos que isso é muito comum no melancólico, tá? Ele vai, muitas vezes, da ira à depressão. O seu encontro com o Senhor no Monte Horebe e a frequente busca da sua face, contudo, fizeram dele um homem cheio do Espírito Santo, um líder destemido, e tornou-se o homem mais manso da terra. Suas qualidades se destacaram e foi o grande legislador de Israel. O que é maravilhoso em Deus é que Deus retira do nosso mau temperamento o nosso melhor. Deus consegue retirar, arrancar. Só que o processo de Deus para tratar o temperamento é um processo que nós temos dificuldade de aceitar. É aquele processo em que o Senhor se assenta como o ourives que aquece o ouro, até o ouro ficar em estado líquido e a impureza sair e começar a ser vista. Quando a impureza começa a ser vista, aí o ourives vem e retira. Mas até chegar a esse estado, o fogo já aqueceu muito. E quando a Bíblia nos dá esse exemplo, está falando sobre provação. Né? Está dizendo que Deus, para nos purificar, o que ele faz? Ele nos põe em provação. E ele vai aquecendo o fogo.
até esse coraçãozinho durinho ficar líquido, ficar mole. Porque quando o coração fica mole, tudo que é ruim, a gente começa a reconhecer. Vem para fora espontaneamente. Eu fiz isso de errado, eu não devia ter feito isso, por que eu fui tão duro? Toda a impureza começa a manifestar. Então, quando a impureza manifesta, aí Deus tem a possibilidade de tirar. Esse é o estágio. Então, a provação, ela traz purificação. É um processo difícil, mas é assim que Deus trabalha no caráter do homem. Ele pega o temperamento do homem e ele vai no decorrer da vida espremendo, 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 até conseguir chegar no estágio que ele quer. E o estágio que Deus quer de nós é que nós sejamos semelhantes a Jesus, que era o Senhor das emoções. Ninguém dominava melhor as emoções do que Jesus. Pode passar, Zé. Zé. Bom, Paulo era colérico. A principal qualidade do colérico é a força de vontade, que faz dele uma pessoa enérgica, eficiente, resoluta e um líder cheio de audácia e otimismo. Paulo foi um portador desse temperamento notável. O livro de Atos e suas cartas revelam. Aqui tem algumas referências. Apesar deste caráter ativo, prático, dinâmico e corajoso, Paulo, antes de conhecer a Jesus e receber o Espírito Santo, demonstrou-se um homem cruel, zangado, hostil e amargurado, insensível, astucioso e prepotente. Ele testificou de si mesmo, o que vemos em 1 Timóteo 1. Porém, o enchimento diário do Espírito Santo, a entrega de suas falhas a Deus, fizeram dele um líder apto a escrever Gálatas 5. Olhando para suas fraquezas, ele afirmou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo foi um homem que compreendeu muito rápido os defeitos do seu temperamento. E que ele tentava constantemente lutar contra esses defeitos. Paulo, por vezes, repetia: aquilo que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, acabo fazendo. Então havia um embate diário com o seu temperamento. Imagina, um homem que era perseguidor, assassino, violento, um homem que perseguiu a igreja, cruel, zangado, amargurado, insensível, extremamente prepotente por suas qualidades, por seu intelecto, cidadão romano, cidadão grego, cidadão judeu. Ele era extremamente intelectual. E agora o Senhor o pega, no caminho de Damasco. Ele tem aquela experiência sobrenatural com Deus. Ele fica cego, passa pelo processo da conversão, mas ele continua sendo o mesmo Paulo, com o mesmo temperamento. Só que agora sendo forjado, sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Então, algo importante no processo de cura interior é que nós não conseguimos mudar o temperamento de ninguém. Nós não conseguimos. Mas mediante o que a pessoa vai se entregando, vai confessando os seus pecados, vai reconhecendo os seus erros, o Espírito Santo vai tendo a oportunidade de trabalhar o temperamento em favor daquele indivíduo. Porque é sempre assim. Deus usa o temperamento em favor dele mesmo. O temperamento do melancólico em favor do melancólico. Moisés, ele só conseguiu aquela liderança porque ele era manso. E o dia que ele resolveu se irar, Deus não se agradou. Você imagina, você tira o povo do Egito 400 anos
Milagre, 10 pragas, na hora que o povo está na frente do deserto para ir embora depois de 400 anos, o povo olha para Moisés e diz assim: nós preferimos ficar lá. Você tinha que ter deixado a gente lá. O povo murmura. Se Moisés não fosse manso, Senhor, abre a terra, engole todo mundo. Quantas vezes o povo murmurou contra Moisés? E o que aconteceu? Deus usou o temperamento em favor de Moisés. Isso é típico do melancólico, né? Quando ele é afrontado, ele chora sozinho. Então, provavelmente Moisés chorava com Deus. Nós vemos Moisés quando ele recebeu a palavra de Deus, de quem seria o sumo sacerdote no tabernáculo, que seria o irmão dele, Arão, o povo pegando pedra para apedrejar Moisés. E o que Moisés faz? Ele se utiliza do seu temperamento. O temperamento dele era esse. Eu não vou brigar com o povo, não é meu temperamento. Se fosse Pedro, cada pedrada que desse ele jogava de volta. Mas Moisés não era assim. O que Moisés fez? O povo tentou apedrejá-lo, ele olhou para o povo e disse: vocês me dão um tempinho para orar? Ele volta para dentro do tabernáculo, ele se prostra na arca e ele conta para Deus: olha lá, o povo está querendo me matar, o que o senhor fez comigo? Está vendo, eu não sou um bom líder. Aí Deus enche ele, o sol dele brilha o rosto dele brilha como o sol, e ele volta, fala com o povo e o povo acredita. Mas isso só foi possível por causa do temperamento de Moisés. Então é interessante as escolhas de Deus, né? Deus escolhe cada um de acordo com o seu temperamento, para cada dom. Geralmente os profetas, eles são sanguíneos. Geralmente, é aquele que bota o dedo na cara do rei e diz: assim diz o Senhor, você vai para a cova, rapaz. Não, tudo bem, eu vou para a cova, mas eu vou falar. Isso é típico do sanguíneo. Então Deus coloca cada um de acordo com o seu temperamento e tira do nosso temperamento o nosso melhor. Pode passar, Zé. Zé. Abraão era fleumático. Todas as qualidades do fleumático estavam presentes na vida do fiel Abraão. Ele era pacífico, prático e bem-humorado, leal, calmo e eficiente, cumpridor dos seus deveres, conservador em seus princípios. Deus o provou em todas as suas promessas, mas ele permaneceu firme na fé. Dele disse Deus: eu o tenho conhecido. Todavia, ele apresentava também os defeitos desse tipo de temperamento. Com o crescimento da sua vida espiritual e submissão a Deus, assumiu suas posições e foi liberto da incredulidade, do medo e foi fortalecido na fé. Apesar do seu temperamento, o seu direcionamento a Deus o fez um dos maiores homens que já viveu. Essas são características do fleumático, né? Ele é fiel, ele é preciso, ele é mais contemplativo, diferente do melancólico. O melancólico, ele é um contemplativo que olha para os problemas. Ele olha para as dificuldades, e por olhar demais as dificuldades, e por olhar demais os problemas, ele se abate. Diferente do fleumático, que é contemplativo e olha demais para algumas situações, para tentar retirar dessas situações algo bom. Pode passar, Zé. Bom, o homem carnal e o cristão imaturo se deixam dominar ou influenciar pelos aspectos negativos dos seus temperamentos. Muitas situações difíceis na igreja, no lar e na vida secular são criadas por desconhecimento de nossas fraquezas e falta de um critério espiritual para tomar nova direção. Todos devemos saber que não somos perfeitos. Contudo, não nos desanimemos,
temos apenas que crescer no amadurecimento de Cristo. Todas as pessoas se enquadram em um ou mais temperamentos. À proporção que forem sendo transformadas pelo Espírito Santo, os defeitos do seu temperamento serão anulados e a sua qualidade e as suas qualidades aperfeiçoadas. Deus precisa tanto de Paulo colérico, que teve coragem de chegar diante das autoridades e dizer: estou falando daquele Jesus que vocês crucificaram e que não ficou no túmulo, mas ressuscitou dos mortos, como precisava do amor e do carinho de João, o fleumático, que tratava a todos com palavras doces, como filhinhos amados. E é importante notar que Deus não mudou o temperamento deles, mas canalizou-os, controlando-os com seu espírito, fez deles bênçãos, e é isso que ele quer fazer com você. Então, Deus, ele precisa do nosso temperamento, porque o nosso temperamento é determinante para a nossa personalidade. Quando nós começarmos a entender e compreender o nosso temperamento, compreender mesmo, saber, eu tenho esse temperamento, eu sou assim, eu vou ter um amadurecimento muito grande na minha personalidade. Porque eu vou conhecer os meus limites, eu vou conhecer os meus defeitos, eu vou conhecer as minhas qualidades, eu vou entender que eu não sou um ET nesse mundo, que é isso que todo mundo pensa. Quando acontece um problema e você não entende o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, por que eu fiz isso, por que eu estou agindo assim, então eu sou meio um ET. Isso é falta de conhecimento do temperamento. Quando eu entendo o meu temperamento, eu entendo por que eu estou reagindo dessa forma diante de algumas situações. Irmão, e tem temperamento que não combina com o outro. Tá? Então, assim, entender o temperamento é imprescindível para quando você for se relacionar com alguém. Se são temperamentos incompatíveis, você pode, claro, não, eu creio que é de Deus, Deus preparou, amém. O processo para Deus transformar esse temperamento é longo, depois você não pode reclamar. Né? Por exemplo, coloca 2 sanguíneos casados. O que acontece? A primeira briga eles vão se matar. Vai sair de olho roxo, vai voar panela. 2 sanguíneos juntos. Coloca 2 melancólicos juntos. Você já pensou? Um lambendo a ferida do outro. Um lambendo a ferida do outro. Está doendo aqui. Não, mas o meu está doendo mais. Não, mas eu fui ferido aqui, mas eu fui ferido muito mais. E é interessante como as pessoas se agrupam em temperamento. Elas se apoiam em pessoas com o mesmo temperamento. Pessoas feridas procuram pessoas feridas. E uma fica lambendo a ferida da outra. E 2 pessoas feridas juntas formam uma dupla de derrotados. Né? A Bíblia diz que é assim. A Bíblia diz que isso é natural, que é cada um segundo sua espécie. Né? Se a sua espécie é melancólica, você vai procurar um melancólico. Se a sua espécie é fleumática, você vai procurar os fleumáticos. Porém, você tem que lembrar o seguinte, que o fleumático que ainda não foi transformado, ele vai só intensificar os seus defeitos. Então, o importante é o seguinte, não ser dominado pelo temperamento. Eu não devo ser dominado pelo meu temperamento. Tá? Mas eu preciso canalizar esses defeitos e utilizá-los de alguma forma.
Bom, vamos lá. Tem mais um aí, Zé? Zé? Uma buzininha aqui. Zé? Zé? Deus quer usá-lo como você é. Se você é sanguíneo, use sua habilidade de comunicação para falar do reino de Deus. Se você é melancólico, use toda a sua sensibilidade, habilidade e dedicação ao reino de Deus. Se você é melancólico, use toda a sua audácia, coragem e eficiência, como Paulo, para falar em qualquer tempo, em qualquer lugar, sobre o Jesus crucificado, mas ressurreto. Se você é fleumático, use o seu amor, a sua maneira carinhosa de ser, para mostrar ao mundo que vive no ódio e no desamor o amor daquele que deu o seu Filho por nós e que nos amou primeiro. Deus nos fez como somos. Seja o que você é e apenas canalize para Deus o seu temperamento. Deus quer tão somente controlá-lo com seu espírito, de maneira tal que tudo em você seja para a glória de Deus. Primeiro passo para trabalhar o meu temperamento. Eu preciso me amar. Eu preciso ter uma boa autoestima. Porque quem não se ama, não ama o próximo. E não está cumprindo o segundo mandamento com promessa. Não, primeiro, né? Não, primeiro é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Irmão, você está entendendo o que Deus está mandando aí? Isso é uma ordem imperativa, é mandamento. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? Se eu não me aceito, como é que eu vou aceitar o próximo? Todas as pessoas que têm problemas de autoaceitação, elas são amarguradas com as atitudes dos outros. Elas não aceitam a atitude do próximo. Por quê? Porque elas não se aceitam. Porque elas não se amam. Então elas estão impossibilitadas de amar alguém. Então, se eu quero canalizar o meu temperamento e tirar do meu temperamento o meu melhor para servir a Deus, para servir a minha família, para servir o meu trabalho, eu preciso primeiro começar a me amar. Primeira coisa, descobrir que você não é esse mal todo que às vezes você pensa que é. É se desnudar mesmo e dizer, olha, Senhor, eu... E é interessante, se você perceber, foi feito um estudo há uns 8 anos atrás, e agora super interessante, repetiu esse estudo, que avaliou alguns indivíduos e suas palavras a respeito de si mesmos durante a vida. Então, o indivíduo, ele fala contra si mais de 1 milhão de vezes durante a vida. Contra si. Denegrindo, xingando. E a favor, ele não fala mais do que 30 mil vezes. Nós somos muito rápidos para enxergar os nossos defeitos, mas nós somos tardios para enxergar as nossas qualidades. Talvez porque reconhecer qualidade pode inflar ego. Né? A qualidade, a aceitação, a autoestima está muito ligada a ego. Então, se você não sabe lidar com ego, você não sabe lidar com elogios, você não sabe lidar com as suas qualidades. E tem um outro favor, tem um outro fator problemático, que é a nossa compreensão sobre Deus e sobre os pecados. Então, quando a gente vem para a igreja, e a primeira coisa que nós recebemos na nossa vida é a mensagem pecador, miserável, indigno, trapo de imundícia, você não vale nada. Essa é a primeira.
e que é colocada de uma forma certa, mas nós recebemos de forma errada. Porque dá-nos a impressão que nós não valemos nada. E você tem que lembrar do seguinte, que Jesus morreu por nós antes que nós o aceitássemos como Salvador da nossa vida. Antes. Ele não esperou você se converter, batizar, ser batizado no Espírito Santo, trabalhar na igreja, aí agora eu vou morrer por ele, porque agora está valendo a pena. Não. Ele morreu por todo pecador. Por quê? Porque Jesus reconheceu o valor do homem. Por isso é que Deus enviou o seu Filho unigênito. Porque reconheceu. Você tem que entender que o estado espiritual do homem de pecador não desvaloriza quem ele é. Você vê, hoje na igreja, né, ainda há a compreensão de que nós somos pecadores. Salvos, redimidos, lavados no sangue de Jesus. Tem gente que ora, ai Senhor, eu sou um miserável pecador. Sério, irmão, eu não sou mais. Eu era. Eu era. Hoje não. Hoje a Bíblia diz que eu sou um santo que ainda tropeça, que ainda peca, mas eu não sou mais um miserável pecador. O sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Hoje Deus me vê como filho, Ele não me vê como bastardo. Então há uma diferença entre o miserável pecador e o santo que peca, e o filho que peca. Há uma grande, uma larga diferença. Né? E o diabo se utiliza disso para destruir a autoestima. A religiosidade tem um poder destrutivo com a autoestima. Então as pessoas na igreja, elas pecam e elas se destroem. Deus não me ama, eu sou um desgraçado. Não, irmão. Olha para o teu pecado como você olha para os erros do teu filho. Principalmente quem é mãe e pai vai entender isso. Quando meu filho erra, o que eu sinto? Como é que qual é a minha atitude diante do erro do meu filho? Eu fico irado, eu fico bravo, eu fico enérgico. Mas tem uma coisa, é meu filho. É amor incondicional. Vai preso, vai para a cadeia. A mãe está lá com a marmitinha, abraçando, acolhendo. Cuidado com isso. Cuidado. A religiosidade é a arma mais poderosa que o diabo tem para destruir a autoestima. Você com a autoestima destruída, você não consegue amar Deus, você não consegue amar o próximo, porque você não se ama. Então, sabe, querido, são assuntos, são situações que a igreja, esse tempo todo, não soube lidar. A igreja não sabe elogiar, não sabe receber elogio. Sabe, a gente não pode elogiar ninguém na igreja, porque só Deus é digno de glória. Olha a confusão religiosa. Todo mundo sabe que só Deus é digno de glória. Mas todo mundo sabe também que a Bíblia nos ensina que dá honra a quem tem honra. Cantou bonito? Parabéns, como você cantou bonito hoje para a glória do Senhor. Pregou bem? Que palavra maravilhosa. Irmão, filho, como é que você faz um menino crescer? Um menino descobrir quem ele é, descobrir as suas qualidades? É com elogio. Agora passa a vida batendo na criança, você não presta, você não vale nada. A criança faz uma coisa boa, você não se manifesta. O que vai acontecer com ela? Essa é a grande arma na mão do diabo hoje. É que as pessoas não conseguem lidar com autoestima. Não conseguem. Sabe, na igreja não pode elogiar. Não pode, ninguém pode ser elogiado. Irmão, primeiro, nós temos que gerar uma igreja que sabe receber elogio. Uma igreja que sabe receber e devolver para quem é dono. Amém? Obrigado. Glória a Deus por isso. Toda a glória é do Senhor.
Não uma igreja. Hoje nós temos o Evangelho da Prosperidade que está fazendo isso, que está quebrando a religiosidade, né? Os grandes cantores, os grandes pregadores aplaudidos, reverenciados. Só que o que eles estão fazendo? Eles estão recolhendo a glória, o ego está inflando, né? Eles estão se tornando homens e mulheres com ego absoluto e estão ensinando para a geração que eles são maiores do que Deus. Então, a igreja, ela tem que se adequar e aprender os limites de cada um desses acontecimentos da vida. Eu não posso receber eu tenho que ter maturidade para não receber um elogio e tomá-lo para mim. Mas isso tem que ser ensinado. A igreja tem que aprender. Olha, querido, estou aqui para te ensinar a palavra. Quando você receber um elogio, receba com alegria, mas dê glória a Deus. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Agora também eu não vou elogiar, porque ele pode entender errado, porque a glória é de Deus, irmão. Não dá, né? Você não incentiva um jovem que começou a tocar agora. Não, você está indo bem, continua, foi uma maravilha, glória a Deus. Ele vai parar de tocar. Aí o diabo, sabendo disso, o que o diabo faz? Por que as pessoas vão para o mundo e são aplaudidas, são reverenciadas? Porque elas recebem o elogio que elas precisam, o incentivo que elas precisam, porém de forma errada. Mas recebem. E todo ser humano precisa de incentivo. Todo ser humano precisa de elogio. Faz um teste. Marido, fica 3 meses sem elogiar a sua esposa. 3 meses. Faz um teste. Aí você vai dizer para mim, pastor, eu nunca vi o diabo. Calma, espera os 3 meses acabar. Espera que você vai ver. Você vai ter uma experiência sobrenatural com o medo. Você vai ter uma experiência sobrenatural com o pavor. Irmão, é natural do homem a autoestima. A mulher precisa muito mais. Né? É terrível para a mulher. A vida inteira teve cabelo preto. Um dia ela vai no salão, não fala nada para ninguém. Hoje eu vou fazer luz, eu vou ficar loira. Chega em casa, lá tá se jogando na cara do marido, tá jogando o cabelo. Olha para o marido e fala, bem, você não notou nada de diferente em mim? Ele olha assim. Ah, não sei, parece que você está mais feliz. Ah, para quê? Mais feliz, ela já joga. Como assim? Eu dormi com você morena, eu já sou loira. Aí pronto, a casa caiu. Elogio. Irmão, se mantém um casamento assim, se mantém relacionamento assim. Sabe, você ir lá colocar um cartãozinho de manhã, você é a pessoa mais importante da minha vida, eu te amo. Levar flor depois do casamento. Esse é o grande problema, né? A gente acha que não precisa mais. E aí começam os problemas de autoestima, de baixo autoestima. Como é que eu canalizo o meu temperamento? Como é que eu pego o meu temperamento e trabalho ele em favor de mim mesmo? Quando eu começo a me amar. Sabe, querido? Você tem que aprender para você ensinar. Não adianta você chegar para alguém, eu fiz o curso de cura interior e eu vou trabalhar a cura interior com você. Mas olha, irmão, você tem que se elogiar. Olha, irmão, você tem que se amar. Olha, irmã, você tem que se arrumar. E você está lá. Com aquela cara de paisagem, com aquela camisa de político, com aquele cabelo desgrenhado, falando para o outro que o outro tem que fazer. Não. Você tem que tomar para você primeiro. E aceitar isso para a sua vida. E se elogiar, se sentir bem, se abençoar. Sabe, eu sou bonito, eu sou bonita, Deus me fez maravilhoso,
Deus me fez cheio de qualidade, glória a Deus, Senhor, eu te amo, porque eu me amo. Sabe? Vou liberar, você pode cantar lá aquela eu me amo, não posso mais viver sem mim. Isso é importante. Se você não conseguir isso, irmão, você não vai conseguir avançar no seu amadurecimento emocional. Não é, vocês estão entendendo, né? Não é dizer eu sou o rei da cocada preta ou a rainha da cocada preta. Não é isso. Mas é você entender que você é especial. Que Deus te amou a ponto de dar o filho dele por você. Ok? Tem mais alguma coisa? Não. Pega a apostila aí. Na página 16. Página 16. O que muita gente confunde. Temperamento é diferente de caráter e diferente de personalidade, tá? Então, temperamento é diferente de caráter e diferente de personalidade. Temperamento é a combinação de características congênitas herdadas de nossos pais e avós e coordenadas com base na nacionalidade, raça, sexo e outros fatores hereditários. Então, você pode perceber que há uma definição que não há, né? Então, o temperamento, ele traz características congênitas, herdadas dos pais, mas que pode ser modificado e influenciado pelo contexto social, nacionalidade, raça, sexo e outros fatores. Então, parece que temperamento é um conjunto. Caráter, o que é caráter? É o verdadeiro eu. A Bíblia o chama de a essência secreta do coração. É o fruto do temperamento burilado pela disciplina e educação recebidos na infância e pelos comportamentos básicos, crenças, princípios e motivações. Denominado às vezes alma, e é composta esta por cérebro, emoções e vontade. O caráter faz parte do temperamento, mas ele é a parte em nós que foi construída pela educação e disciplina que recebemos em nossa criação. O caráter, ele está completamente ligado ao nosso fator de crença. Porque ele é fruto do nosso aprendizado. Ele é fruto daquilo que nós aprendemos, e aquilo que nós aprendemos é aquilo que nós acreditamos. Isso determina o quê? O nosso caráter. Então, está falando sobre ensinamento, sobre bons e maus exemplos. Tudo isso determina quem eu sou no meu caráter. Dizem alguns especialistas que caráter pode ser abalado, pode ser mexido, que uma pessoa de bom caráter, quando tentada, pode ceder. Isso é uma prova do quê? De que realmente caráter
está ligado a contexto social, contexto de aprendizado. Porém, quando o caráter é trabalhado, quando o caráter é amadurecido, quando a crença no que é bom é estabelecida, o homem não cede ao mal. E o terceiro é a personalidade. É o semelhante externo de nós mesmos. É a parte visível de nós. Nós percebemos quando alguém é alegre, brincalhão, sério, chato, antipático, simpático. Esses padrões visíveis de nós, que são percebidos pelas pessoas, compõem a nossa personalidade. Às vezes alguém pode simular uma fachada ou personalidade agradável para esconder um caráter medíocre ou mesmo desprezível, principalmente hoje em dia. Então, a personalidade, ela é o semelhante externo de nós mesmos. Nós somos julgados não pelo nosso temperamento e tampouco pelo nosso caráter. A primeira impressão é a personalidade. Essa é a primeira impressão. Mediante o que nós vamos tendo intimidade, demonstrando mais sobre a personalidade, é que as pessoas começam a nos julgar através do caráter e através do temperamento. O mais difícil de todos, para que o semelhante compreenda, é o temperamento. Você vê, é tão difícil que nós temos dificuldade em saber qual é o nosso temperamento. Se eu não entendo bem ainda quem eu sou, qual é o meu temperamento, imagina o semelhante. Né? E hoje ainda com essas novas doenças, né, bipolar. O que é o bipolar? Bipolar é aquele que tem variação de humor. Né? Então, ele acorda sanguíneo e dorme melancólico. Ou ele pode ser sanguíneo de manhã, melancólico na hora do almoço, fleumático à tarde, colérico à noite. Ele pode ter uma variação de humor muito grande. E um dos tratamentos do bipolar é justamente a adequação de temperamento. O bipolar, quando ele começa a entender o seu temperamento, ele percebe, ele começa a identificar a doença. Porque se eu sou assim, se eu tenho esse temperamento, por que eu estou agindo desse jeito? Então eu estou agindo errado. Eu não estou agindo em conformidade com o meu temperamento. Então eu estou com algum problema e eu preciso tratar esse problema. Então não vamos confundir isso, tá bom? Por isso que eu falei dessa avaliação do temperamento com alguém. Porque esse alguém, ele vai te ajudar a discernir o teu temperamento, mas ele também vai te julgar pela sua personalidade. O semelhante sempre vai te julgar pela sua personalidade. E como eles não definem temperamento, eles vão falar assim, essa aí é muito brava, essa daí é muito calma. Né? Então, é uma definição muito vaga daquilo que você é, mas que no conceito de cada um existe. Então, vamos lá. Em resumo, temperamento, composto das características com as quais nascemos. Isso inclui hereditário e social, familiar, tá bom? Caráter, temperamento civilizado, resulta da nossa educação e ambientes que nos influenciaram. E personalidade, o rosto que mostramos ao próximo. Você já conheceu alguém que mostra um rosto carrancudo? A vida inteira você pensou que era carrancudo, até o dia que você conversou com ele. Você falou, nossa, essa pessoa não é nada disso que eu imaginava. Porque ele demonstrou um traço de personalidade que ele não tinha. Eu tinha uma aluna aqui, acho que uns 2 anos atrás, a Beth, da Granja.
E assim, ela era o tempo inteiro de cara feia para mim. E eu vi ela me referindo a outras pessoas como o pastor emburrado. Ah, o pastor emburrado chegou. O pastor bravo chegou. Eu vi isso várias vezes. E ela teve essa impressão, acho que até meio semestre. E depois um dia ela chegou para mim, a gente conversando, rindo, tudo. Ela falou, pastor, eu tinha uma outra impressão do senhor. Eu achava o senhor o homem mais emburrado da terra. Eu tinha medo, não gostava de vir para a sua aula, achava a sua cara muito feia, o senhor era muito bravo. Você viu, eu fui julgado por um traço de personalidade. Provavelmente o dia que ela me olhou, quem sabe eu estava assim. Ou quem sabe ela estava assim. Né? É, justamente. Isso se chama reflexo invertido, às vezes, né? Reflexo invertido. A gente espelha no outro o reflexo de nós, da nossa vida, do nosso temperamento naquele momento. Então, é muito vago você julgar alguém por traço de personalidade, principalmente em primeira impressão. Em resumo, vamos lá. A hereditariedade do temperamento pode levar à enganosa conclusão de que ele não pode ser mudado. Contudo, isso é possível. Todo homem que sinceramente lamenta sua fraqueza de temperamento, entende as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 7:24, homem infeliz que sou, e ele responde à pergunta, quem me libertará? Sua libertação, como a nossa, dá-se em Jesus Cristo, graças a Deus. Página 17. Pedro, que experimentou grande e dolorosa mudança de temperamento ao longo de sua conversão, escreve em sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 4. Vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Há indivíduos autocontrolados, mas que não curaram boa parte de suas fraquezas, por não estarem em Cristo Jesus. Pois Satanás conhece as nossas fraquezas de temperamento e se aproveita delas para nos derrotar. Mesmo um psicólogo teve de admitir que só Jesus transforma um temperamento fraco e depravado em um espírito poderoso em Jesus Cristo. Infelizmente, muitos cristãos não alcançaram a completa transformação porque não se mantiveram em uma relação permanente com Jesus Cristo. A plenitude do Espírito Santo não é apenas ordenada a todo cristão. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Mas se evidencia no controle da natureza humana pelo Espírito Santo, de tal maneira que o cristão viva a vida de Cristo. Eu quero entrar aqui nesse pedacinho. Conheça 4 temperamentos básicos. Hipócrates, médico e filósofo grego, 400 anos antes de Cristo, expôs essa teoria dos 4 temperamentos básicos, originados de 4 fluidos orgânicos. Então, essa teoria de Hipócrates, hoje ela é usada na psicologia e na psiquiatria, de que esses 4 temperamentos, eles se originam desses 4 fluidos orgânicos. Sanguíneo. O temperamento se origina do sangue. Temperamento colérico, da bilis colérica. Melancólico, da bilis melancólica. E fleumático, da fleuma. Em uma outra classificação da moderna psicologia, quanto aos tipos de temperamentos, encontrou maior aceitação do que a de Hipócrates. O importante é que os 4 temperamentos sejam considerados básicos. Importante, cada um de nós é, na verdade, uma combinação de 2 ou mais temperamentos, com suas forças e fraquezas, que podem ser vencidas com o poder de Deus. Este estudo de temperamento
é bom para que se lembre. Destina-se à autoanálise e não se deixe tentar analisar o outro com ele. Aqui na apostila agora, eu especifiquei um pouco mais as qualidades e os defeitos de cada temperamento. Tá? Aí já tem algo um pouco mais aprofundado, falando do sanguíneo, falando do colérico. Então, até para você fazer esse teste de novo, é importante que você leia e entenda, porque não é só aquilo que eu coloquei ali, aquilo é o básico do temperamento, mas aqui há especificações e interpretações sobre cada defeito e sobre cada qualidade. Eu não vou entrar com vocês agora nesse tema. Na próxima aula, antes da avaliação, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre depressão. Um pouquinho sobre depressão e um pouquinho sobre falta de perdão e rejeição. Porque a falta de perdão e a rejeição, elas estão unidas e são as grandes causadoras do problema de depressão. Depressão é um conjunto de vários fatores. E os fatores mais agravantes são esses: falta de perdão e rejeição. Que aí gera diversas outras coisas, né? Baixa autoestima, complexo de inferioridade. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Agora eu vou pedir para você pegar uma folhinha aí também. Eu vou passar uma relação daquilo que você precisa estudar, porque a prova vai ser sem consulta, tá? O que é cura interior? Olha, vamos entender um negócio aqui. Se eu pergunto para você na avaliação o que é cura interior, você vai responder: pastor, cura interior é um negócio que acontece quando a gente ora, Deus opera. Não. Não vem tentando me enrolar, não. Está aqui na sua apostila. Tá? É essa a resposta que eu quero dentro da avaliação. Cura interior é pedir a Jesus que retorne à época em que a pessoa foi traumatizada e cure os efeitos dos traumas. Isso é cura interior. Ok? Vamos manter o padrão, né? Daqui a 15 minutos, anota aí. Daqui um pouquinho eu respondo. Cite alguns comportamentos limitadores. Na apostila tem vários comportamentos limitadores.
Quais são esses comportamentos? São aqueles que indicam que o indivíduo precisa de cura interior. E cura interior, irmãos, eu vou falar a verdade para vocês, é um nome que provavelmente o ano que vem eu vou estar mudando em todo o material. Tá? Eu vou usar um nome um pouco mais técnico. Cura interior é muito ligado à religião. Né? Então, nós estamos muito mais lidando com cura emocional, né, do que com cura interior. Cura interior é uma ideia muito mística que veio para nós através da unção e do mover G12, e que tinha todo um processo de regressão para ser curado e tudo mais, e acabou que a igreja brasileira, a maior parte dela não aceitou, mas o nome ficou, né? Só que cura interior vincula ainda essa ideia, que não é muito bem vista. Provavelmente eu devo mudar, mas por enquanto vai ficar aí, cura interior. Qual o primeiro passo para ser curado? Eita, acabou a tinta da caneta. Então, esse explique aqui, que eu coloquei, explique fases, pré-natal, segunda infância, não quer dizer que serão essas fases que eu vou pedir. Pode ser que eu coloque adulto, pode ser que eu coloque segunda infância, adolescência, tá bom? Significa que você tem que estudar todas. Vocês lembram o que é tricotomia? Vocês lembram? Que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Então, se eu entendo que o homem é composto de corpo, alma e espírito, aonde estão localizadas as doenças emocionais? No corpo, na alma ou no espírito? A nossa alma é o centro das nossas emoções, aonde as doenças emocionais se manifestam, tá? Estudem também sobre os mecanismos de defesa. E sobre os temperamentos, e sobre a diferença
de temperamento, caráter, personalidade. Só isso. Nem a depressão que eu vou falar na próxima aula eu não vou deixar cair. Nada sobre depressão. Alternativa é bom, né? Não, eu coloco geralmente uma de alternativa, duas. Vamos lá. Eu vou só responder as perguntas e já libero vocês, tá? Quem tem pergunta aí? Quem anotou alguma pergunta? Tá. Não pode falar. A diferença da cura interior e da santificação? Nenhuma. Nenhuma. Cura interior faz parte do nosso processo de santificação. Você entende que todos os nossos problemas emocionais afetam diretamente a nossa santificação? A santificação com os olhos, a santificação com a boca, a santificação com as atitudes, com o ouvido, com o comportamento. Então, quando o processo de cura interior começa, ele traz imediatamente um grande processo de santificação sobre a minha vida. Então, tem tudo a ver. Eu acho que é um bom nome. Devia chamar santificação. Processo. Aí ninguém ia querer fazer aula. Nem ia ter nem essa matéria. Vamos estudar a santificação. Ah, não. Mais alguma? Na verdade é o seguinte, com a transformação ou readequação ou trabalhar do meu temperamento, o meu caráter e a minha personalidade começam a ser afetados e começam a mudar. Né? Porque se o meu caráter é fruto do meu temperamento e se a minha personalidade também é fruto do meu temperamento, então quando o meu temperamento começa a ser mudado, é uma consequência o meu caráter ser e a minha personalidade também. É muito difícil avaliar. Talvez os pastores tenham muito mais esse privilégio de contemplar essa transformação de temperamento. Com o passar dos anos, a gente pastoreando pessoas, às vezes 5, 10 anos, você vai percebendo como aquela pessoa chega na igreja com um temperamento e como esse temperamento vai sendo melhorado pelo Senhor, como o caráter dela vai mudando, e como a personalidade dela vai mudando. Que caráter é mudança de conceito. Então ela achava que roubar era certo, de repente ela muda seu conceito e começa a achar errado. Então isso tudo é um pacote. Mudou o temperamento, muda o caráter e muda a personalidade. E isso vai acontecendo. Por que você acha que nós temos tantos cultos e a necessidade de tanto culto? Porque a palavra nos muda. E ela nos muda de dentro para fora. Quem consegue também avaliar isso é marido e mulher. Meu marido, quando eu cheguei na igreja, ele tinha esse temperamento. Tinha essa personalidade. Hoje, ele mudou. Ele continua com o mesmo temperamento, mas foi trabalhado pelo Espírito Santo. Acho que nós, pastores, avaliamos muito mais isso. Nós percebemos muito mais a mudança. E talvez por isso que a gente não consegue parar. É caluniado, é perseguido, é traído, e a gente não para. Porque é maravilhoso ver a transformação do temperamento, que resulta na transformação do caráter e na transformação da personalidade. Alguém mais?
Uhum. 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 Não, não, não. Na verdade é o seguinte, nós nascemos com um determinado temperamento, que pode ser influenciado através do convívio, da educação, mas assim, se o seu filho for enérgico, se ele for um sanguíneo, ele vai ser um sanguíneo, mas ele vai ser um sanguíneo que foi trabalhado, que o seu comportamento foi trabalhado, né? Porque o que acontece? Nós podemos influenciar e podemos administrar o temperamento, mas nós não podemos mudar o temperamento. Quem é sanguíneo é sanguíneo. Quem é fleumático é fleumático. Né? Só que, é claro, uma criança que nasce sanguínea, porém, num lar onde os pais são melancólicos e fleumáticos, ele vai ter uma educação diferente. Então, mesmo sendo sanguíneo, em algumas situações, por exemplo, ele vai ser falante. Isso você não vai conseguir mudar. Ele é falante, ele é enérgico, ele é líder. Só que a família, pelo comportamento, vai conseguir trabalhar isso de uma forma diferente. Ele não vai ser o sanguíneo descontrolado, que eu coloco aqui na apostila como sanguíneo exuberante, sanguíneo descontrolado, porque ele teve uma adequação, mas não que ele deixou de ser por causa da família. Né? Você pode ver no complemento da apostila aí, está escrito que nós herdamos, mas que tem alguns fatores que colaboram para que esse temperamento seja determinado sobre a nossa vida. Consegui responder? Mais alguém? Bom, se tiverem qualquer dúvida, pode me mandar por e-mail, eu respondo para vocês, principalmente por causa da avaliação. Tá? Não venha para cá com dúvida. Tá? Manda um e-mail, pergunta, eu te respondo, para que você chegue aqui certo do que você vai fazer. Tá bom?